Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olá vocês, estamos começando Famílias Restauradas aqui pela Rede Católica da Igreja. E hoje nós visitaremos uma família, mais especificamente uma pessoa especial, que ela vai contar um pouquinho da sua história. Uma pessoa que vivia a sua vida normal e que de uma hora para outra mudou a sua vida e também a vida daqueles que a acompanham, aqueles que estão à sua volta. E nós então vamos visitar essa família e ao mesmo tempo conversar com a Monique. Uma jovem de 22 anos, que teve aí a sua vida mudada por uma situação na sua saúde e que nós vamos conhecer então um pouquinho dessa história. E vamos agora então entrar nessa casa, espero que eles estejam aqui também, e vamos partilhar um pouquinho para alimentar também a nossa fé. Olá! E aí, tudo bem? Deus abençoe. Tá firme? Sim. Então tá bom. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá? Obrigado. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história da Monique. A paz de Cristo esteja nessa casa. Amém. Opa, pai. Então, E quem que é essa menina bonita? Vamos conhecer aqui as minhas filhas, as nossas filhas, Monique e Mariane. Ah, Monique. Deus abençoe. Tudo jóia, Deus abençoe. Então nós viemos aqui para te conhecer. E também você, Deus abençoe. Mariane. Qual que é o nome, Mariana? Mariane. Ah, legal. Então, ótimo, Vamos, então... Então, padre, eu quero convidar o senhor, já que o senhor veio conhecer a nossa família, a história da nossa filha Monique, vamos nos reunir no lugar que a gente acha que é o lugar mais abençoado da casa, que é a cozinha, onde a gente se reúne com a família. Vamos lá, por favor. Vamos na cozinha, então. Vamos lá. Antes que eu comece a falar, se você quer entrar em contato conosco, contar a sua história, a história da sua família também, você pode, nesse endereço que está aí, na sua telinha, você pode entrar em contato, escrever a sua história, mandar para nós aqui o seu testemunho, que nós estaremos lendo aqui para que você seja um evangelizador conosco, E as pessoas que estão em casa acompanhem e sejam também restauradas, que as famílias sejam restauradas através da sua história, tá certo? Hoje, então, aqui vamos conhecer um pouquinho de cada um aqui. Tem aqui a Mariane, que é a irmã, a caçula, É isso mesmo? Tem aqui o Araújo, que é o pai. E tem a Monique, que é a história principal aqui, mas que depois nós vamos ver aqui, que você vai ver que tem outras histórias também. E tem aqui a Fátima. A Fátima é a mamãe, Ou seja, tudo caminhava tranquilo na casa de vocês. Mas vamos voltar lá atrás. Monique, como é que foi a sua infância? Fala um pouquinho. Boa. Eu Eu sempre fui uma criança meio levada, assim, mas normal de criança. Tá certo. E aí, papai e mamãe sempre por perto? Sempre. Uhum. E questão de saúde, sempre tranquilo também? Sempre. Sempre fui muito saudável. Saudável e nunca nenhum probleminha, nada? Não, coisa normal de criança, assim, mas nada que fosse de assustar. E que depois pudesse vir a pensar no que aconteceu, Ou seja, e aí, então, e o pai e a mãe sempre cuidou bem? Sempre. Minha mãe nunca trabalhou fora para cuidar de mim e da minha irmã. Então, ela ficou em casa, ela dedicou totalmente a vida dela para cuidar de mim e da minha irmã. Olha só. E aí essa opção foi sua, Fátima? Ou foi uma... Foi minha. Hã? Ah, é? Porque tem muitas vezes que é o pai que fala, não, nós não queremos não quero que você trabalhe. Não. E aí você eu quis... tinha então... medo de deixar em creche, ou então de dar trabalho para ela. Parabéns! Essa é uma atitude louvável, Já que muitas mulheres elas não têm essa paciência, não. Elas preferem realmente deixar com outro, Então, aí um grande exemplo para as mães que estão em casa, para que elas também sigam esse exemplo, Se o pai dá conta de cuidar de todas as coisas, de cumprir os compromissos, em especial financeiro, para a família,
eu penso que essa é uma atitude louvável, uma atitude maravilhosa e você está de parabéns, né? E aí, e o papai também acompanhando de longe, porque tinha que trabalhar, né? Mas também sempre foi um pai super presente, assim. É, né? Longe, mas presente. Porque o que que acontece? Alguém tem que trabalhar. Aham. Então tinha que trabalhar para oferecer uma vida um pouco melhor, né? A gente poder oferecer uma escola, poder ter as despesas de casa, ou alguma coisa que a gente possa estar dando, oferecendo como pai e mãe, né? Para que elas possam crescer Sim. e terem, na verdade, uma vida. Que Jesus é quem sabe a vida de cada um de nós, né? Sim. Nós queremos, assim como meus pais queriam a vida para mim e os meus irmãos, nós também, como pais, queríamos, na verdade, uma vida diferente para nossas filhas, mas a gente é ciente e consciente, a gente sempre fala com elas, que elas façam aquilo que elas querem seguir na vida, elas parem, elas sempre foquem o seguinte, Jesus no primeiro plano. Entendi. Jesus. Né? Aqui nós somos devotos de Nossa Senhora de Fátima, Aham. né? E o Divino Espírito Santo esteja cada vez mais presente na nossa família, no nosso meio, abençoando o nosso trabalho, abençoando todas as pessoas, né? Ótimo. Porque a gente tem que viver, né, nós, como também viver o geral todo. Né? E você me dizia antes aqui que vocês fazem parte da comunidade da paróquia Nossa Senhora do Monte Claro. Monte Claro, mas na capela Sagrada da Família. Sagrada Família. Ah, Inclusive, sim. nós somos mensageiros de capelinha aqui, né? Na capela. Ajuda no missão ali também. Estamos aqui. Ou seja, vocês, uma família de Deus, foram formados assim também, né? Rezando e, enfim, servindo a Deus tranquilamente, até que em 2014 algo aconteceu que mudou a vida de todos, não é isso? Isso. Sim. Então, mas antes, porém, daqui a pouquinho nós vamos saber o que aconteceu. Hã? O senhor aceita uma? Aceito, aceito. Enquanto não vem o bolo, a gente toma água. Nessa época, Monique, você já estudava, fazia Já. o quê? Eu estava no 3º ano do curso de bacharel em Educação Física na Universidade Federal. Uhum. Estava começando o 6º período. E já namorava? Na época namorava. Namorava? Ah, tá. E aí, então, de uma hora para outra, as coisas tiveram que mudar. Exatamente. Uhum. Da noite pro dia. Então, tá certo. Então, o que aconteceu na vida dessa família que mudou tudo e, ao mesmo tempo, eles seguraram ainda mais nas mãos de Deus? Uma vez eu escutei no Santuário da Divina Misericórdia uma pregadora dizer que tinham 3 coisas que a gente nunca podia deixar de fazer, que era oração, a perseverança e o amor em Deus. Então, por mais difícil que seja, que para mim é um leão por dia, às vezes até mais, mas oração, perseverança e amor em Deus, a gente chega lá. Nós vamos continuar essa história, né, juntamente com a Monique, toda a família, é lógico que está todo mundo envolvido, não é? E, Monique, você estava ali então fazendo faculdade Isso. de educação Educação física, normal, com seus colegas também, todo mundo normal, namorando, não é isso? E aí, de uma hora para outra, você começa a sentir alguma coisa. O que foi que aconteceu? Então, começou no sábado à noite. Eu comecei com muita dor de cabeça, parecia enxaqueca. Uhum. Você já teve enxaqueca antes? Muito esporádico. No domingo eu não consegui mais comer, aí piorou, não passava dor nem nada. E aí eu fui para o hospital e nesse hospital eles me deram morfina e não passava dor. Eles me mandaram embora, só que não fizeram nenhum exame. Para amanhecer a segunda-feira, dia 25 de agosto, eu tava muito mal. Eu já não aguentava mais de dor, tanto que eu não lembro como que é essa dor. Daí eu fui para outro hospital e já fiquei internada. Lá eles fizeram uma tomografia do crânio e viram que todo o lado direito da minha cabeça tava com trombo. Aí eu já fiquei internada e daí em diante eu lembro de pouquíssimas coisas, assim. Sim. No outro dia eu fui para UTI, porque o meu estado era realmente muito grave. E na quinta-feira, se eu não me engano, dia 28 de agosto de 2014, eu tive um AVC seguido de crise convulsiva. Nesse AVC, paralisou o lado esquerdo do meu corpo
e eu fiquei estrábica do olho direito. Uhum. Foi assim bem delicado. E nesse dia também que eu fiz ressonância do crânio e fiz tomo do crânio, eles viram que os trombos tinham evoluído para todo o cérebro. Sim. Antes, porém, dessa época que você estava internada, você já tinha ido ao médico para ver alguma coisa nesse sentido? Dor de cabeça? Em abril de 2014 eu fiz todos esses exames e não tinha dado nada. Nada tinha acontecido? Nada. Uhum. Assim como na vida de muitas pessoas, né? Que estão passando por alguma situação, alguma dor, e vão ao médico e não constata nada, mas depois vem alguma enfermidade. E ali então foi constatado que você tinha o que, afinal? Trombose cerebral. Ah, é? Trombose venosa cerebral. Uhum. O que vem a ser isso, assim, para aquele que está nos acompanhando? São coágulos de sangue nas veias, né? Tem gente que dá nas pernas, no meu caso foi na cabeça. Eu nem sabia que existia trombose no cérebro. Olha só, eu também não. E tem gente que dá no intestino, Uhum. no rim, se eu não me engano. Então, todas as partes de órgãos, membros inferiores, o risco é muito grande. E o meu caso, ele foi pior porque foi em 100% das veias do cérebro. Eita. Inclusive nas principais, né? Na seio transverso, que eles chamam, que é aqui no pescoço, que entra e sai o sangue. Sim. E eu não podia mexer o pescoço, porque senão eu estava com muito risco de embolia pulmonar. Uhum. Então, algo novo aconteceu aqui, né? Vida normal, fazendo faculdade, namorando, ou seja, uma jovem com a vida normal. Só que de uma hora para outra isso mudou, né? E isso também afeta a todo mundo, né, Araújo? Você que estava acompanhando de longe aí, a sua filha, e de uma hora para outra acontece uma coisa dessa. O que você pensou naquele instante? Que ela estava internada? Então, padre, a minha esposa tinha acompanhado ela para o hospital, eu estava no trabalho, e daí logo ela ligou para mim dizendo, corra aqui no hospital, ele já estava desesperado, né? Que a situação dela é delicada. Nessa primeira internação dela, que ela esteve na UTI, daí estava escrito lá, né? Foram 10 dias na UTI na primeira internação dela, estava escrito risco iminente de morte. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Então eu cheguei, minha esposa praticamente ficava muito tempo dentro da UTI, porque logo depois ela precisava. Eu cheguei a falar com alguns médicos, e o que me chamou a atenção foram comentários de 3 médicos. Um disse assim para mim, você sabe rezar? A situação da tua filha é muito, muito crítica. Um outro médico chegou para mim e disse assim, olha, espera o pior, porque a situação dela é muito delicada. E uma outra médica lá, quando ela veio me questionar, eu falei assim para ela, inclusive, eu dei esse testemunho, 2 testemunhos. Um, quando o Monique estava numa situação muito delicada na UTI, na Capela Sagrada Família, numa missa, estava tendo até um retiro nesse dia, eu não sabia. Dei lá com muita dor, mas eu fui lá, Jesus me mostrou o caminho, a força, deu testemunho de dor. Depois estive com ela quando ela voltou da internação do hospital, mostrei para ir na comunidade, na igreja, né, agradecendo a Deus, né? E eu disse para a doutora, o mesmo que eu estou falando para vocês aqui agora, é o que eu comentei no dia da missa, e falei para a doutora, doutora, eu não sei, a senhora pode falar o que a senhora quiser, mas no meu coração, Jesus está me mostrando uma alegria. Minha filha vai sair dessa. E foi isso que moveu a gente, a oração, a fé, a força. Graças a Deus, né? E para a mamãe, como é que foi, né, saber que a filha a qualquer momento podia ir para os braços do pai? Mas assim, eu não sentia que eu ia perder ela. Ótimo. Eu sentia muito medo, meu coração doía demais por ver ela sofrendo, né? Porque era uma dor sem tamanho que ela... Nossa, ela pedia um terço. Daí eu amarrei o terço na grade da cama, né? Ela segurava na grade da cama e no terço. E ela dizia, mãe, parece que eu estou segurando a mão de Nossa Senhora. Olha só. Era assim. E o questionamento a Deus? Vocês questionaram? Meu Deus, mas por que isso? Nenhuma vez. Não. Eu, pelo menos nenhuma vez. Eu nunca me revoltei, nunca perguntei, por que comigo? Porque aconteceu, o que eu posso fazer? Sim. Chorar vai adiantar? A gente chora porque é ser humano, né? Mas resolve? Não resolve. Então, resta aceitar, né? E seguir em frente. Mas naquele momento em que você estava ali, internada,
né, que aconteceu isso, então você não sentia nada, só... Sentia, eu não andava, né? Uhum. Tinha um médico até, que foi uma coisa que me marcou muito também, que ele dizia que se eu fosse voltar a andar, eu ia voltar a andar mancando ou não ia voltar a andar. Entendi. E parece que aquilo me deu mais força. Uma madrugada eu acordei rezando, eu até liguei para os meus pais e disse, mãe, aconteceu uma coisa incrível comigo. Eu senti Deus aqui do meu lado e Ótimo. eu não tenho medo. No outro dia eu mexi o pé esquerdo, que era o lado que estava paralisado. E que eles falaram que não ia Eu mexer? não ia mexer mais. E 2 dias depois eu andei, sozinha, sem segurar em ninguém, sozinha, andei sozinha. Nós vamos vendo razão e fé caminhando juntos aqui, né? Nós vamos vendo a razão que os médicos têm que falar aquilo que é a realidade daquilo que eles veem todos os dias, né? Então eles passaram para vocês aquilo que podia acontecer. E por um lado também preparando vocês para o pior, né? Agora, tenha fé. Por mais que aquele mesmo médico, ele deu um diagnóstico a vocês, entre aspas, negativo, um outro médico veio e falou para vocês que você tem fé, então o que você tinha que fazer? Reza. Não é isso que falou? Então reza. E aí o que vocês fizeram? Vocês se desesperaram? Vocês, meu Deus, por que isso acontece? Meu Deus, nós somos da igreja, nós somos de oração, por que o senhor está fazendo isso com a nossa filha? E veio a murmuração, a reclamação? Não, eu ia para a capela do hospital. Eu ficava lá um bom tempo. Quando eu chegava em casa de noite, a gente rezava o terço, eu e ele e a Mariane. Quando era 3 horas da manhã, nós dois acordava e rezava o texto da misericórdia, nós dois. 3 horas da manhã. Sabe? E foi indo. E a minha irmã também foi um alicerce muito grande para mim. Porque ela, na época... Mariane. Isso, ela ajudava na catequese. A gente sempre foi muito assim de ir para a igreja. E parece que Deus usou dela para falar comigo. Porque ela foi um alicerce muito grande para mim. Tinha madrugada que eu passava muito mal no hospital. E eu pedia para minha mãe ligar para ela, para eu escutar ela rezando comigo por telefone. Olha só. E aí, Mariane? Primeiro eu gostaria de saber de você, né? Sua irmã do nada adoece. Como é que foi isso dentro de você, assim? Nossa, foi tudo muito de repente, né? Meu pai chegou e falou da doença dela, que ela já estava indo pra UTI, essas coisas. Nossa, eu fiquei assim, primeiro eu não estava nem acreditando, mas eu sempre tinha fé que isso ia passar, sabe? Entendi. Aí, com o decorrer do tempo, ela foi piorando a UTI, aí depois que ela saiu da UTI, eu lembro que teve um dia que a gente chegou no hospital para visitar ela. Foi um monte de gente, assim. Aí eles foram pra entrar no quarto e eu fui reto pra capela. Não sei porquê, eu só fui. Eu cheguei lá e eu já tinha ido faz tempo, faz dias na capela, né? Só que eu nunca sentia nada, né? Eu rezava por rezar. Sim. Eu não sabia o que fazer, né? Aí, esse dia eu cheguei lá, eu peguei, me ajoelhei e eu olhei, tipo, direto no Santíssimo. Eu rezei. Aí eu senti que eu tinha que tocar no Santíssimo. Eu toquei no Santíssimo, eu rezei, eu chorei. Eu toquei no Santíssimo, eu saí direto pro quarto. Quando cheguei no quarto, a Monique tinha terminado de... Ela tava vomitando quando eu cheguei. Ela tava passando mal, tava bem mal. Ela tava chorando, tava todo mundo desesperado, assim. Eu olhei aquela situação, eu só coloquei a mão na cabeça dela e rezei. Saía coisas da minha boca, que saía palavras, saía... Que eu não era eu que tava falando. Sim. Não era eu que tava falando ali. Aí me veio na cabeça uma música que é Confia em Mim, que fala, não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz. Assim, essa música. E eu cantei pra ela e, nossa, foi tudo... Não era eu que tava falando, sabe? Eu comecei a ter uma fé que não era minha. Eu sempre fui de igreja, assim, eu sempre frequentei... Eu frequento o grupo de oração aqui na capela. Eu fiz catequese, eu ajudava na catequese, mas depois daquele dia, Deus realmente usou de mim. E Ele me deu uma fé que eu nunca tive. Olha só. Ou seja, a família inteira cheia de fé, né? E desde a mais nova até
o papai e a mamãe aí também, todo mundo cheio de fé. E você então motivava a Monique, né, naquele momento assim, aí ela disse que te ligou e você rezava pelo telefone, como é que é essa Eu história? rezava, eu vinha pra casa, eu rezava. E nesse dia que ela falou que me ligou, eu tava dormindo e meu pai ligou pra mim. Nossa, quando eu vi que era ela, eu não sei, ela só falou, Mariane, canta pra mim. Eu cantei, eu rezei, eu falava coisas que eu não sabia. E depois eu só chorava, porque eu ficava, meu Deus, como que eu falei isso? Como assim? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês fossem sinceros, né? Vocês já rezaram tanto quanto nessa época em que ela estava internada na UTI? Não, com certeza não. Não. Então, esse foi um motivador também para que vocês se colocassem à presença de Deus. Sim, Né? com certeza. Porque é um momento em que ela estava no desespero, com iminência de morte aí, né? Enfim, e vocês pensando que a qualquer momento ela iria, então dobraram o joelho no chão. Algum momento, Araújo, você entregou a sua filha para Deus e falou assim, não tem mais o que fazer, seja feita a tua vontade. Não. Eu sempre dizia, né, e digo ainda hoje, né, Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas no meu coração, Jesus já estava dizendo para mim que ela iria continuar com a gente. Né? Tanto que, graças a Deus, está aqui ao nosso lado, está aqui dando esse testemunho, né? Infelizmente com o problema da visão. Mas ela já superou muitas batalhas, né? Já superou muitas etapas. Não só ela, todos nós juntos, nós ao lado dela, né? Mas a batalha maior é ela. E Jesus que está com ela. Então nós vamos vendo aí assim que muitas vezes na nossa vida são situações que acontecem que nos fazem mais próximos de Deus. Porque vocês poderiam ter afastado de Deus, né? Não quero saber de Deus porque Deus permitiu isso, mas graças a Deus que vocês se aliaram mais ainda, se aproximaram mais a Ele, não é isso? E eu estou vendo um pequeno corte aqui, né? Aqui acima, né? E você deve ter feito alguma cirurgia, alguma coisa assim. Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho também, que é também um dado de fé. Né? Nós conversávamos lá fora, que também é uma situação de fé. E que nós vamos partilhar isso daqui a pouquinho também. Só que vocês acham que parou por aí? Monique, tá tudo belezinha, agora saiu da UTI e tudo. Não, você vai ver, vai piorar mais ainda a situação. Por mais difícil que seja, naquela hora ali a gente pensa, meu Deus do céu, parece que Deus não está com a gente. Mas Ele está com a gente, em todos os momentos Ele vai estar com a gente, para a gente nunca perder a fé, para a gente estar unido em família, principalmente em família. Só em Deus encontro refúgio, só em Deus encontro a paz, só em Deus encontro refúgio, só em Deus. Deus me acolhe, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me abraça, Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. É assim que nós vamos continuando, famílias restauradas, e falávamos ali sobre fé, falávamos ali que Deus estava sempre presente junto com a Monique, junto com a sua família, e isso é verdade, né? Mas as coisas parece que vão piorar um pouquinho mais agora, né? Você vai ver o que é que aconteceu, né? E até mesmo anterior à situação da Monique, aconteceu uma coisa com a mãe. Só que daqui a pouquinho nós vamos conversar com ela, né? Com a mãe. O que aconteceu com a Fátima, né? Um tempo atrás, antes da Monique passar por essa situação. Monique, parece que as coisas estavam ali acontecendo, e aí você deu uma melhorada, mas só que aí acontece algo pior. Bem, outra rasteira de novo. Né? O que aconteceu? Eu vim pra casa, passei 25 dias internada, aí eu vim pra casa em setembro. Em novembro eu tive que voltar pro hospital, porque eu já tinha perdido a visão do olho direito. E estava perdendo a visão do olho O que esquerdo. estava estrábico. Isso. Perdi a visão do olho direito, rápido também. E no final de novembro,
3 dias antes do meu aniversário, dia 30 de novembro eu faço aniversário, eu voltei para o hospital e dia 2 de dezembro eu perdi a visão de ambos os olhos. Uhum. E aí, naquele momento, qual era o seu pensamento? Meu Deus, o que que... Eu não pensei muito, assim, porque a gente é leigo nesses assuntos, né? Então, eu acreditei no que os médicos estavam me dizendo, que eu coloquei uma válvula para drenar o líquido do cérebro. Uhum. Eu tenho essa válvula até hoje. E os médicos estavam dizendo para mim que em 3, 4 meses ia voltar a minha visão. Entendi. Então eu acabei acreditando, porque a ignorância em relação a esse assunto, eu acreditei. E daí, quando eu fui reparando que... Falei, não, peraí, alguma coisa tá muito estranha. E foi só piorando, só piorando. Mas eu também, assim, não me revoltei também, não. Não? Não. E naquele momento que você, então, passa por essas situações, e o namorado ficou onde nessa história? Ai, se perdeu no mundo. É mesmo? Aham, graças a Deus. É, ele te deixou? Aham. Eu E- tava enxergando ainda. Ah, já estava enxergando ainda? Ainda tava enxergando. Aham. Mas e aí ele deu algum argumento, assim, plausível? Não quis mais. Não quis mais? Se fosse para cuidar de você, então ele não queria cuidar. E aí quem é que ficou com você? Papai Tchan! e mamãe, né? Família, né? É isso que eu falo. Vamos valorizar a família. É. Infelizmente, Valorize comigo, pai, mãe, valorize aqueles que, né, é o que deram eu a digo vida. para os mais novos, né? Ou até mesmo para quem é da mesma idade que eu, assim, infelizmente comigo precisou acontecer tudo isso para eu dar valor, né? É. Porque eu não queria que fosse desse jeito para eu dar valor, mas já que aconteceu, né? Então, estamos aí. Estamos aí. Agora vamos num outro ponto de fé aqui, mas que também aquilo que você passou, né, é graças a isso que aconteceu também lá no passado. Né, porque são pessoas de fé e se não fosse isso que aconteceu, a sua mãe não estaria junto contigo. Né? Então, aconteceu um fato anterior a isso, se não me engano, em 89, como você havia me dito antes, que hoje permite que você esteja aqui cuidando da Monique, não é isso? O que é essa marquinha, então? Eu vim passear aqui em Curitiba. Aí fui no cardiologista e fiz exames. Você veio passear em Curitiba? Aqui em Curitiba, E você é de onde? Eu sou da Paraíba. Ah, tá. Vocês vieram da Paraíba, então. Aham. Então, aí eu vim passear aqui e daí fui no cardiologista e fiz exames e tudo. Já sabia que tinha um problema, né? Monique e Mariane não existiam Não ainda? existiu. Quer dizer, a gente já namorava. Já namorava. Uhum. E daí o médico, não, vamos fazer um cateterismo para ver se tem necessidade de cirurgia, né? Sim. Fez, tinha que fazer a cirurgia. Olha só. É da válvula mitral. E o coração do namorado? Olha, Vou ficar viúvo antes de casar? não, é que assim, a gente era muito jovem ainda, né? Ah, E daí, assim, a gente é pego de surpresa, né? Ali talvez tenha sido para nós, né? Mais que a gente não sabia do nosso futuro. Ali, para nós, certamente, hoje a gente analisando, né? Foi a primeira grande provação de Deus para a família. para vocês se unirem ainda mais. A gente não tinha essa ideia de noivado, de casamento, né? Então ali Jesus mostrou de outras maneiras que a gente não tinha, como a gente comentou agora há pouco, a gente não tinha tanta força na fé, tanta força na oração, a gente não sabia que Jesus existia, que Ele é o caminho para que a gente possa seguir na busca não da dor, no amor também. Sim. Porque geralmente a gente busca Deus Só na dor. Entendi. Então, daí eu fiz a cirurgia em dezembro de 89, fiquei muito mal, entrei em coma. A minha mãe, tadinha, nossa, ela rezava uma novena de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro 1 hora. Os 9 dias ela rezava, sabe? Uhum. Mas ela dizia também que sentia que eu não ia partir. Eu tinha 20 anos, eu ia Mesma fazer idade. 21 anos. Uhum. A mesma idade que a Monique quando Olha adoeceu, só. né? Uhum. E os médicos, olha, tá com quantos anos? 26, né? Uhum. Os médicos falavam, olha, essa cirurgia é para aguentar no máximo 10 anos. Tá com 26 anos. Uhum. Eu tive a Monique, eu tive a Mariane, eu já passei
tanta coisa, estou eu aqui. Olha, Graças a Deus, todo ano eu vou no cardiologista, está bem, está ótimo. A válvula que não precisa mexer. Exato. Olha, e histórias um pouco parecidas, até mesmo nessa questão do namoro. Só que, na sua questão, o namorado, o Araújo, permaneceu firme e depois vieram ao casamento. Aqui a Monique, naquele momento que você mais precisava, o namorado simplesmente voou. Né? E não, né? É uma situação que a gente precisa repensar e refletir também, porque quantas e quantas pessoas que a gente conhece que passam por N situações e que estão namorando ainda e que permanecem, né, um com o outro, e dando força. Mas e os amigos? As pessoas da faculdade, né, os colegas da faculdade, os amigos, né, também da igreja, o pessoal foi te visitar, te deram apoio, estiveram aqui na tua casa, como é que foi a situação também? Então, foi outra situação que aí eu vi quem são os amigos de verdade, né? Que é como diz aquele ditado, até escutei o Padre Reginaldo falar ontem, né, no programa. Dá para se contar nos dedos de uma mão e ainda sobra, né? Os vizinhos aqui, os nossos vizinhos ajudaram bastante. Ótimo. Fizeram bingo, tudo que a gente precisou, por causa das despesas, né? Que Sim. é muito grande. Mas amigos mesmo, graças a Deus eu tenho poucos, mas são as pessoas que eu sei que eu vou estirar a mão e elas vão pegar. É a força da amizade, né, que te motiva também a continuar a permanecer. É interessante que olhando nos teus olhos assim, a gente nem percebe que há uma dificuldade na visão. Você enxerga alguma coisa? Eu tenho 1% do olho esquerdo, eu tenho vulto, percepção de vulto, então eu vejo o seu vulto. O meu vulto é bonito, o meu vulto... É preto. E eu tenho percepção de claridade, claro e escuro. Eu tenho fixação com o olho esquerdo na luz. E agora eu tô com um pouco de acuidade visual para cor amarela. Ah, tá. E percepção de formas também. Não, mas com fé em Deus vai ser restaurado. Uma hora vai acontecer. Isso, vai né? sim, com então, fé em Deus. Sem problema. E você falava na situação financeira, os vizinhos fizeram... E aí, pai? Né, o Araújo teve que se virar também, teve que correr atrás, e as pessoas ajudando. Isso foi motivo de vergonha ou foi motivo de alegria por saber que as pessoas estavam querendo ajudá-lo? Não, eu não considero um motivo de vergonha. Vergonha eu considero outros atributos, outras coisas que... Né, mas a gente tem que ser... Jesus foi humilde. No momento de necessidade, de precisão, no momento que a gente está com uma pessoa da família enferma, no nosso caso a nossa filha, e a gente tendo N pessoas que abraçaram a causa, que a gente não conhecia com mais proximidade, né? Então as pessoas se uniram, muitas e muitas pessoas da nossa família espalhadas por esse Brasil, através, infelizmente, dessa situação, se uniu também. Algumas pessoas vieram até a nossa casa, outras não puderam vir, mas fizeram oração. Nós tivemos aí, através da minha rede social, desde o primeiro momento, para tentar repassar informação para a família, lá no dia 25 de agosto, dentro do hospital, que eu não tinha um contato de todos, eu passei um comunicado. E, muito rapidamente, em menos de 72 horas, eu tive muita mensagem, até ligações. Com isso, se espalhou por esse Brasil imenso aí, que nós nos surpreendemos. Né? Tivemos até visita de uma amiga da internet que veio de São Paulo. Nós tivemos mimos que nós recebemos da Terra Santa, de Nossa Senhora, lá de Aparecida do Norte, daqui do Padre Reginaldo, da qual a gente vai. E aí os seus irmãos, todo mundo ali unido em oração, todos rezando também, onde estavam? Aqui mesmo em nossa casa, até lá no hospital, mas mais aqui em nossa casa, quando as pessoas vinham visitar a Monique, muitos pensavam que ela estava de cama. E ela estava exatamente aí onde ela está, ao lado do Senhor, né? E assim, vieram pessoas evangélicas, vinham me pedir autorização. Falei, filho, o teu Deus é o mesmo Deus meu. Vinha, rezava. A gente começou, no primeiro momento ela não podia, veio o pessoal aqui da capela, as ministras vieram aqui entregar a Eucaristia para ela, né? Aí, a cada dia 25 do mês, que é o dia do início da enfermidade da Monique, eu posto na minha rede social
né, pedindo oração, comunicando às vezes a situação que ela está, o tratamento, alguma coisa assim, e peço oração para todos os enfermos. Então, para quem não sabe, o Araújo ele faz esse trabalho na divulgação também através da rede social. Então, vamos cantar, né, a esse Deus que nos acolhe, nos abraça, nos ama, esse Deus que está próximo a nós. Você está vendo aí, né? Vamos juntos assim. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né? Se não fosse Ele, eu não estava aqui para falar, né? Então, a minha família, os amigos, os vizinhos, todo mundo. Como pai, eu passo a mensagem para vocês que têm filhas, que busquem a orientação médica, mas que não busquem apenas ginecologista, vão no especialista chamado hematologista, que eles que têm um exame que é mais preciso para essa situação de trombose venosa cerebral. Infelizmente, o Instituto de Neurologia aqui de Curitiba tem uma mulher a cada semana que entra naquele hospital com essa enfermidade, que pode levar à morte. E que a oração seja o alimento preciso no coração de cada um de vocês. E vamos em frente com Famílias Restauradas. Você que quer também dar o seu testemunho, estão aqui os nossos contatos para você falar um pouquinho daquilo que aconteceu na sua vida, na sua história, e nós vamos ler aqui, né? Nós vamos partilhar aqui com todos os nossos irmãos que participam desse programa, que é uma sala de visitas, né? Onde nós estamos juntos. Nós aqui, você em casa, estamos partilhando então histórias de fé. Estamos partilhando aqui o que Deus restaurou nesta casa, nessa família. Amém? E olhando essas situações todas, né, o que a gente pode orientar aquele que está em casa também? A fazer como Paulo fez, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 a 34, nós vamos ver bem isso na vida de Paulo e Silas, de situações que eles passaram. Situações que vocês estão passando, ao invés de vocês murmurarem, reclamarem, vou desejar morte, coisas parecidas, não é? Então vocês não, começaram a segurar na mão de Deus, começaram a louvar, começaram a pedir a Deus, começaram acreditando que Deus tudo podia realizar, não é isso? Então a palavra do Senhor ela vem nos dizer em Atos 16, 25, 34. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhe: Senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. E todos eles foram batizados. O pai, a mãe, os filhos, as crianças, desde as crianças foram todos batizados. Palavra do Senhor é para nós. Agora, o interessante é que antes de acontecer isso, sabe o que fizeram com Paulo? Depois de lhe terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Gente, nós estamos vendo aqui uma situação um pouco parecida daquilo que vocês estão vendo. Como? Paulo e Silas, eles estavam servindo a Deus, falando de Deus, né? Eles estavam fazendo bem a outras pessoas. Viviam a vida com tranquilidade ali, enfim, foram contar também da experiência que tiveram com Jesus. E, enfim, ali naquele momento, eles foram presos, foram açoitados. Eles podiam muito bem falar assim: Senhor,
Mas por que o Senhor está fazendo isso conosco? Por que o Senhor está permitindo isso conosco? Começar a murmurar, a reclamar, a falar mal de Deus, né? Não, mas naquele momento eles começaram a louvar e agradecer a Deus. É no louvor que o Senhor age, é na vida de oração, é no momento de intimidade com o Senhor que nós vamos vendo aí a graça de Deus acontecendo em nossas vidas, não é? Então, pegando o exemplo dessa família, pegando o exemplo também de Paulo e Silas, que estavam presos, mas eles não murmuraram, não reclamaram, mas o contrário, louvaram e agradeceram. O contrário também, estiveram presentes ali na presença do Senhor. Naquele instante, o que aconteceu com outras vidas? Outras vidas foram salvas. Interessante que o carcereiro queria se matar, porque achou que todo mundo já tinha fugido, porque ele ia ser morto da mesma forma, só que Paulo fala para ele, não faça nada, nós estamos todos aqui. Ali provou a grandiosidade de Deus, né? E o que aconteceu com aquele homem? Ele se converteu e pediu para ser batizado, e não só ele, mas toda a sua família. Então, quando nós testemunhamos aquilo que Deus faz em nós, viu, Monique? Quando você está testemunhando aquilo que Deus está fazendo em sua vida, que ainda vai continuar fazendo, saiba que muitos jovens, muitas pessoas que estão em casa nesse instante, estão sendo tocadas, muitas pessoas estão sendo motivadas a continuar a sua fé. Então, que Deus nos dê essa graça de, vendo situações parecidas como esta, de outros programas que nós passamos aqui também, vendo famílias que passaram por N situações, mas permaneceram firmes, que foram restauradas pela graça do Senhor, assim como a Monique está sendo restaurada dia a mais, assim como sua mãe passou pela cirurgia do coração, assim cada um de nós também, que nós possamos nos manter firmes, né? Firmes na esperança, sabendo que Deus está caminhando conosco também, dia após dia. Então, diante disso, nos unamos as nossas mãos, junto com aqueles que estão em casa, né? E vamos rezar. Em cima desta palavra, nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar, mas nós queremos, Senhor, apresentar aqui, né? Apresentar esta família em louvor e agradecimento. E, ao mesmo tempo, Senhor, também pedir o impossível. Há tantas pessoas também que passam pela mesma situação que a Monique, pessoas também que reclamam, que murmuram, pessoas familiares também que não entendem situações que estão acontecendo com pessoas queridas, amadas. Peço, Senhor Deus, para que conceda a cada um de nós a graça da fé, de sempre acreditar que Jesus ele está ao nosso lado, ao nosso favor, e Ele mesmo nos fala que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei. Assim, esse Deus que caminha conosco, Ele ouve a nossa oração. Esse Deus que caminha conosco vem realizando impossíveis em nossas vidas e pode realizar ainda mais na vida da Monique. E é o que nós cantamos, pedimos com fé. Agora, pela saúde, né? Em especial, pela visão da Monique, que o Senhor ele conceda a ela a graça de voltar a enxergar normalmente, para que ela possa testemunhar a graça do Senhor que acontece neste lugar, a graça do Senhor que acontece a esta família. No nome de Jesus. Amém. Jesus, neste nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a nós, o impossível a nós, Ele pode realizar. Cantemos o nome de Jesus, acreditando nessa graça, na sua casa e aqui neste santo lugar, juntos. Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Ele está aqui. Jesus, o impossível Ele já realizou, o impossível Ele já realizou, o impossível Ele já realizou, o impossível, sim, o impossível a mim, o impossível a mim, Ele já realizou. A todos nós, o impossível Ele já realizou, o impossível Ele já realizou, o impossível, sim, o impossível a nós, o impossível a nós, Ele já realizou. E eu não tenho dúvida, viu? Não tenho dúvida daquilo que o Senhor, Ele pode fazer em nossa vida, e aquilo que já fez, aquilo que faz, né? Na minha família também já aconteceram muitas histórias de fé, né? Então, eu quero louvar e agradecer a Deus agora, né, por essa história que vocês contaram, viu, Monique? Sabe que a sua história, ela ajuda na evangelização, ajuda a salvar muitas almas para Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu sei assim que o impossível Ele já realizou, que é a vida dela. E Ele vai realizar mais o impossível, Amém. que é a visão dela. E nós vamos gritar para o mundo ouvir. Amém. Para o mundo ouvir. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Pois é, você também pode contar a sua história, né? Aí está o nosso endereço, você pode mandar a sua história e nós vamos estar lendo aqui para edificar também aqueles que estão em casa, tá bom? Que Deus abençoe você e que nos encontramos, né, no próximo programa Com Fé em Deus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou, o impossível, sim, o impossível a nós, o impossível a nós.